Explica para nós aí. E aí, vamos falar do casal sensual, né? O casal que arfa. Caliente. O casal que fica com Caliente dedinho... pero no mucho. O casal que fica com o dedinho na boca. Eu fiquei até surpresa. Dela falar que porque eles estão transando menos do que ela gostaria. Ele tinha falado lá, no dia lá do casamento, passando mal Mas lá, é porque ele ia fazer acontecer. Porque ele quer viver uma relação diferente do que ele tinha. É porque o programa só resolve trazer essa questão agora no final. Não sei nem se ela já tinha comentado antes. Mas logo antes dela comentar com as colegas que eles estão transando menos do que ela gostaria, ele comenta com a produção que as outras relações dele, ele sempre errou, porque ele sempre ia em relações baseadas no sexo, e que ele queria que com ela fosse diferente. Tô entendendo. Só que aí eu acho que talvez ele esteja regulando demais. Então. É verdade. Pelo que eu tô entendendo, sim. Beleza, Paula. Valeu. Era o quê? A resposta do jogo. As perguntas. Imagina. E aí, primeira coisa que a gente precisa começar quando fala deles, né? Aú. Porque já chega no aú, né? Já chega falando aú. Não aguento mais ouvir isso. Cada vez que eu escuto, meu estômago revira. E ele diz para a produção que a última conversa deles não foi boa, mas que só ela falou e ele só pôde escutar. E aí ele diz para ela que sente que não tem o direito de expressar-se quando fica chateado, que ela interdita a conversa. E aí ela vai pro colo dele, pede desculpas, e diz que ela ou se fecha ou acaba sendo impulsiva quando acontece isso, né? E ele vai dizer para a produção ficar preocupado, porque ela também falou que a comunicação é importante, e ele adoraria dar tempo para ela, mas eles não têm. E aí eles vão conversar sobre a rotina deles, sobre ele acordar ela por ser matutino, e aí ele fala que ele acordaria ela com um beijo e ele faz o café a ela. Eu não bebo café. Eu achei que ela foi grossa nessa hora. Ela tem dado uns cortes nele, que eu não sei se ela faz sem perceber, se ela faz de propósito. Eu achei. Mas ela dá uns cortes nele, assim, meio... desnecessários e fortes. E ela diz para a produção que tem que estar no trabalho às 7h30 e que o despertador dela toca às 5. E aí diz para ele que espera que eles não tenham pouco tempo juntos, porque é importante eles poderem conviver naquele momento. E aí ele diz que está vendo o cronograma dele. Aí ela fala para ele assim, eu espero que você não saia do trabalho às 8. Aí, às 9. Puta merda. Tem muito trabalho acumulado, vamos dar um jeito. E aí no outro dia ela vai estar conversando com a produção, que está preocupada com a reação da mãe e do filho dela. E ela diz para o filho que conheceu alguém, né, que é aí vai elogiar o Yazek pra caramba. Aí o filho, legal. E aí ela fala pro filho, ó, basicamente estamos noivos. Aí ele olha pra aliança e fala, eu tinha reparado. Sei que não é fácil para você. Aí o filho fala, ó, não é muito legal da sua parte. Aí você não gostou, achou muito rápido? Aí ele, não é por ser rápido. Não gosto da ideia de você casar uma segunda vez. Eu, ué, queria que a mãe ficasse encalhada pro resto da vida? Mãe com 30 e poucos anos? 20 e poucos anos? Não, 30 e pouco. 30 e pouco. 36, né? Porque o filho tá com 18, ela casou. Acho que é 38 anos que ela tem. Né? É isso que tu queria? E aí ela fala pra ele, ó, você vai seguir sua vida em breve, vai se formar. E eu conheci esse cara incrível, ele sabe de tudo, já passou da nossa história, ele passou pela situação difícil que a gente passou também. E aí ele vai dizer para a produção que não curtiu muito a ideia, mas que se a mãe quer seguir, ele quer conhecer o cara porque está curioso para saber quem é esse cara que conquistou a mãe, né? E aí ele fala para a mãe que a melhor maneira de conhecer alguém é tomando uma cerveja e que quer tomar uma cerveja sozinho com o Yazek sem ela. Achei fofo esse pedido dele, achei engraçadinho. De homem para homem. Achei fofo. Ela ri, né, e diz que fez um bom trabalho, assim, no sentido de que tá orgulhosa do filho. E aí no outro dia ela tá no apartamento, toda estressada, porque tá tendo o bendito do encontro do Yazek com o filho dela. E aí começa a conversa, eles estão meio calados. Aí o Yazek, engraçado, né? Aí o garoto é um pouco. Aí o Yazek, cara, ele é muito bom, assim, na hora de conduzir as conversas, sabe? Quando ele tá com tempo. Ele fala, sua mãe falou que você gosta de ouvir soul, né?
Aí ele, mas ela não gosta tanto, eu também gosto de escutar. Aí o filho dele até brinca, o filho dela, né? Temos uma inimiga em comum. E aí eles falam sobre as dificuldades que acabam virando armadura na vida. O Jacek diz pra ele, né, que assim, a sua mãe falou que você é esperto, mas não imaginava que você fosse tanto assim. Aí ele, não puxei a Julita, tipo assim. Eu pensei, pô, tá sacaneando a mãe assim, cara. Aí ele, boa, afiado, gostei. Aí ele fala, não, eu sou assim. Aí ele, ótimo, legal. Aí ele fala, não, fiquei sabendo que você não tá muito feliz com a ideia do casamento. Aí o garoto fala, não é com você. Você parece um cara legal. Se eu fosse mais novo, seria mais fácil, mas hoje já tô com 18 anos, eu não espero ter um pai agora. E aí o Adorei a resposta dele. Jacek dá uma resposta que é tipo assim, garotão, acorda pra vida. Foi muito educado, inclusive. Né? Tua mãe não tá procurando pai para você não, filho, tá procurando aqui, pra ela. A questão aqui não é você. Porque ele fala, eu não fui pro programa procurar um filho também. Eu fui procurar o amor. E aí ela falou sua idade, você já é um homem, ela não queria um pai para você, mas alguém que se importasse e sentiu ofuscar. Que eu acho também que, de uma forma, ela deve ter sempre feito tudo por ele, para ele. Ele devia ser o centro da vida dela. Sim. E pela primeira vez ela faz uma coisa só para ela. E isso para ele pode ser uma novidade, mas até que eu acho que tá levando numa boa. Pode ser. O que eu posso dizer, aí ele chegou no apartamento, não, desculpa, com a produção ele fala que ele que foi o filho falar que o Jacek é bacana, que foi importante, que foi fácil conversar com ele, e o que é mais importante é que a mãe é louca por ele, né? Aí o Jacek chegou no apartamento, faz todo um mistériozinho, aí ele fala, o que eu posso dizer é que eu achei que seria legal, e foi melhor ainda. Aí ela já fica toda boba, sorridente, ela, eu sabia que o Nicolai se faria bem, meu medo era você. E aí ela beija ele, diz que está feliz, e eles ficam lá no clima deles, né? No dia seguinte, ele esquece de ligar o lava-louças e diz que pode ser por causa do TDAH. Ele colocou, inclusive, lá o troço que tem que botar, o sabão em pedra para botar. E aí eles começam a falar de sal da comida, ele diz que ela vai acabar com o café da manhã, e ela diz que ela diz uma frase e ele já fala 10. Aí ele já fala para ela, eu falo muito, se acostuma. Aí ela, sério? Aí ele, sim. E ele começa a ler o resumo que a psicóloga dele mandou para ele, né? Essa hora também achei ela meio grossa. Pois é. E aí ela vai ficar meio incomodada, e aí ela chega a levantar, e aí ela fala que a hortelã que eles plantaram vai pro lixo, e aí ele claramente fica incomodado, meio que solta assim o celular e diz para a produção que ela não faz perguntas para ele e queria que ela se interessasse mais sobre ele, que assim como ele queria poder perguntar mais para ela. Quer ir beber uma água, meu amor? Acho que vai adiantar, não. Tô passando muito mal. Não, quer ir descansar? Tô muito enjoada. Gente, eu vou... Por que tu tá aqui assim, malzinho? É por causa do enjoo. Eu sei. Por isso que eu tô perguntando. E aí ela diz pra produção que o problema entre eles é que ele fala demais e ela gosta de silêncio. E sente falta dos momentos de carinho que ficavam calados. Às vezes ela só quer abraço, às vezes ela quer ficar de conchinha. Só que o TDAH dele não deixa. Na festa com todo mundo, o Jacek vai conversar com a Paulina e aí vai dizer pra produção que ela é boa de se admirar. Pra que esta bosta de frase? Eu não entendi nada nessa frase. Eu falei, que merda é essa? Do que ele tá falando, gente? De onde que veio isso? Aí você pensa, às vezes, eles são muito machistas. Demais. Impressionante. E aí ele vai estar conversando lá com algumas garotas, ele diz que... Ela diz, né, para as garotas que ele tem as armaduras dele também, e que o TDAH dele acaba dificultando um pouco as coisas. Eu acho que para uma professora neuropedagoga, um troço assim, ela tem pouca paciência com o fato dele ser TDAH. Mas é só uma impressão. Sim, eu acho também. Porque ele não consegue sossegar e ela é mais calma, né? E aí, enquanto isso, ele está falando para os caras que falta abertura emocional, que para ela é mais complicado, que ela nunca conversou, que ela já disse que nunca conversou tanto com um homem. E aí o MP até fala para ele, cara, a minha mãe também era assim, ela tinha dificuldade de se relacionar com outros caras, porque na cabeça dela ela achava que era mais uma pessoa para ela cuidar, além do filho que ela já tinha, né? Mas que ela precisa também lembrar que ela foi para lá, para o programa, atrás de uma relação. Sim. E aí o Jacek comenta que o importante das crises é como que vai conseguir se sair delas. Né? Nessa hora, inclusive, o Sopa de Letras está olhando assim, refletindo um pouco. Eu também achei que ele ficou prestando atenção e pensando na vida dele, na bosta que ele fez também.
E aí, o apartamento dele, informação pra cacete. Muitas cores, muita pintura, muito balão. E ele fala porque eles tinham comemorado o aniversário dele, tinham feito a noite da pintura. Então tava o quadro de todo mundo lá, né? Gente, ó, beijo, obrigada por terem ficado até aqui. Mas eu realmente acho que eu vou tomar um banho, que eu tô me sentindo muito tonta, enjoada. Mas eu acabei de olhar tomar aqui, banho? Vai acabar passando mal lá no box. Não, porque eu vi que é um efeito colateral do remédio que eu tô tomando. Mas em breve estou bem de novo. Beijo, amo vocês. Valeu, foi ótima a live hoje, adorei. Beijão. Vai só comer, mano. Vai ficar no box não. Escorrega e aí pronto. Deixa eu chegar mais pra cá então. É bem isso, Tati. Ela quer um TDAH parado. É bem isso. E a Elaine já falou que esse pseudo charmoso é cilada. Que a Julita vai dizer não. Sei lá. Eu tenho um pouco de dúvida sobre ele. Tenho mesmo. E aí ele pergunta o que ela achou do apartamento dele, ela vai ficar meio calada, assim, vai dizer que é bem toca de solteiro, e aí vai ficar um silêncio constrangedor entre eles. Ela pergunta se o local é perigoso, se tem lugar para estacionar. Aí ele fala que tem a rua, né? Ele fala assim, tem a rua. Né? E aí ele vai dizer para a produção que é frustrante não conseguir entender os sentimentos dela. E ela já vai dizer para a produção que as coisas não estão boas entre eles, que ela gostaria que eles passassem mais tempo juntos, que ela está começando a sentir falta dele e que isso preocupa ela. E aí ela vê que na casa dele tem uma banheira, né? Aí ele diz que é grande o suficiente para acomodar ele, que então está ok. Tô de olho aqui, Paula, pode deixar que eu tô de olho. Obrigado pela preocupação. Eu acho que ele quis dizer assim, ó, se cabe alguém do meu tamanho, não tem problema, mas ela já meio que entendeu que ele estava dizendo que a banheira é só para ele, coisa do tipo. Achei que ela meio que se perdeu aí um pouco, tá? Eles voltam pro apartamento que eles estão, ela comenta que o apartamento é longe. Não, desculpa, que o apartamento é longe não. Ele senta afastado dela, aí ela comenta assim, que longe? Aí ele senta mais perto dela, ela pergunta se eles se afastaram, né? Ele diz que as coisas esfriaram um pouco, e aí pergunta por que ela acha que isso aconteceu. Aí ela, você pode fazer perguntas mais específicas? Não gosto dessas perguntas vagas. Isso não é terapia, mas eu achei que a pergunta dele foi bem específica, né? Tipo assim, o que você acha que aconteceu para nossa relação ter esfriado? E aí ele fala para ela, né, que para eles precisam se abrir para poderem se comunicar, que ele faz várias perguntas porque quer entender ela, quer conhecer ela, que espera que ela não compartilhe tudo, mas que ele precisa de um pouco de informação e que às vezes ela não exprime nada, nenhum sentimento, e ele acaba ficando sem entender. Aí ela fica meio chateada e pergunta para ele quando que ela não exprime nada, né? Que aí eles nem se veem, que eles passam cada vez menos tempo juntos. Ontem mesmo eles nem se viram. E aí ele pergunta para ela o que ela quer que ele faça. Aí ela fala, a gente precisa combinar de marcar um dia para poder sair. E aí ele fala para ela, né, você quer... Aí ela pergunta para ele assim, você quer que eu diga para você qual é a minha perspectiva sobre a nossa vida? Ele, quero saber, é importante para mim. Aí ela fala, ó, você chega em casa e nem nota a minha presença. Aí ele já solta um certo assim, mas um certo não concordando, é só um certo de continua falando. Ela, não faz isso, estou falando que sinto. Ele, você fica. Ela vai começar a continuar falando. Ele, tô chocado, desculpa. Ela, tá. Aí ele, não me julga, eu sou expressiva, é meu jeito, já falamos disso, não sabemos disfarçar. Eu aceito isso em você, gostaria que você aceitasse em mim. Aí ela fica meio calada por um tempo e fala que está se esforçando muito. Aí ele pergunta para quê? Ela, para tudo. Aí ele já solta, menos para conversar comigo também. Você não conversa comigo. Aí ela já diz, você era diferente, desde a Grécia. E aí ele começa a balançar a cabeça, não concordando, e fala para ela, não faz isso. Aí, desculpa, ela fala para ele, né, não faz isso. Aí ele fala, não vou ouvir isso calado. Oi, Ana, seja bem-vinda. Desculpa, de novo não, e levanta. Que é uma contradição, né? Porque ele fala assim, cara, quero te escutar,
você não se abre, eu quero saber o que você sente. Aí quando ela começa a falar o que ela sente, ele fala que não tem paciência para aquilo, levanta e vai embora. Aí é tipo assim, eu quero escutar o que você sente, contanto que seja algo que eu concorde, ou que eu esteja disposto a escutar. E aí, por mais que ela seja complicada, assim, eu já falei pra Ana, eu acho ela lindíssima, para mim ela é a mais bonita da edição. E ela é muito complicada também, né? E ela tem essa dificuldade dela de se abrir, de se exprimir. Mas não dá também para você reclamar disso, e quando ela topa fazer, você fica de. É bem isso aqui, ó. Foi uma conversa esquisita. Falaram e nada disseram, né? E aí ela pergunta para ele quando é que ele vai entendê-la, ela já tá com os olhos cheios d'água, ele faz um barulho lá que eu não consegui entender o que é, mas de insatisfação. Aí ela pede para ele parar com esse barulho, e aí ele pergunta para ela até quando vai ser assim, que isso não vai dar em nada. Aí ela fala para ele, certo, vamos dormir com essa tensão outra vez, faz outro muro de travesseiros. Aí ele acaba rindo, e aí fala que não esperava que a conversa fosse dar naquilo, né? E aí nisso ele vai para a varanda ficar refletindo e diz para a produção que está rolando um problema de comunicação e que eles precisam de ferramentas para corrigirem a situação. E ela vai dizer para a produção que se importa com eles e espera que as coisas melhorem. No dia seguinte, eles vão conversar e ele diz que acha que eles estão em uma posição difícil, que muita coisa aconteceu, que eles podiam voltar para as cabines. E aí ela fala que agora eles estão numa situação diferente, que dá para ver que ela está estressada, e ele fala, sim, por isso que eu acho que vale a pena. Se você não quiser conversar, eu vou entender. Aí ela fala que está se fechando, e ele diz que vai para o armário. E aí, eu nunca vi ninguém fazer isso em todas as temporadas que eu assisti, e eu achei que ele foi brilhante aqui, tá? Porque uma coisa que muitos casais sempre reclamam é a gente não está como a gente era nas cabines, a gente não está como era nas cabines. O que ele fez? Mimetizou as cabines, foi pro armário, e aí usou a porta do armário como se fosse a parede das cabines, para eles poderem conversar sem se ver. Brilhante a ideia. Falando assim parece uma bobeira, mas na prática é muito psicologicamente, isso faz muito sentido. E aí deu muito certo. E aí eles sentam, né? Ele fala, oi, Jella, e ela já começa a rir. A edição também foi esperta, né? Botou lá o início deles se conhecendo a primeira vez na cabine. Achei que ficou muito legal a cena, inclusive. Aí ele pergunta para ela, como que estão os encontros? Você tá muito estressada? Pô, quem conseguiu escutar o troço caindo lá na cozinha, Ana? Boa noite, bendito. Já tá acabando aqui já, boa noite. Aí pergunta se ela tá estressada, ela diz que muito. Aí já começa. Aí ele diz que já tá gemendo de novo. E aí ele comenta que as coisas andam turbulentas, mas que precisa que os dois estejam felizes, que quer dar o braço a torcer para não se sentir sobrecarregada, mas porque não pode perder o que eles têm. E aí que eles, inclusive, podem combinar de marcar umas reuniões de 20 minutos de conversa para responderem as perguntas difíceis. E aí eles precisam fazer de tudo para responder, mas não pode passar dos 20 minutos. Nisso, ela já está com altas caras e bocas, assim, entendeu? Que ela sente muitas coisas, assim, entendeu? E eu não tô falando zoando, não, tô falando sério, assim. E aí tá ele falando, ela ri, ela sorri, ela bota a mão na boca, ela respira, ela joga a cabeça para trás, joga a cabeça para frente. E ela diz que tem uma condição, que ele abrace e dê beijos na testa dela, que ele raramente faz isso. Aí ele diz que concorda, que vai ser mais carinhoso, promete, mas fala para ela que os dois precisam se esforçar. E aí ela vai falar para ele que sim, que os dois vão se esforçar, mas que ele tem que deixar ela se expressar também. E ele diz que vai tentar não impor a opinião dele, se é assim que ela se sente. E ela propõe que eles comecem com menos tempo, né? Vamos começar com 15 minutos, e aí depois eles vão aumentando, e aí ele fala que beleza, mas que o outro precisa entender que se o que for falado não é por maldade, e eles vão tentando de novo. Oi, Bruna, seja bem-vinda.
E aí eles vão tentar até que os dois consigam se sentir confortáveis, e aí ela fala que é isso que ela quer, e ele fala, né, boa, consenso, e aí ela brinca, né, beleza, a gente se vê, ela em breve, e aí ele dá uma batida assim na porta, né. No dia da prova do vestido, ela diz para a apresentadora que não é o primeiro casamento dela, mas é uma sensação totalmente diferente, que ela está empolgada, que talvez a produção não consiga perceber, mas é que tinha muita coisa acontecendo dentro dela. E aí ela está conversando com a mãe e com a sobrinha, e ela fala para a mãe assim, ó, o casamento é dia 16, você lembra aqui que tem essa data? E aí a sobrinha diz que não sabe, e ela conta que foi no dia 16 de julho que o ex dela se matou. Gente, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não é possível, cara. O programa também para escolher umas datazinhas. E aí ela comenta que talvez seja para ser assim, que o Jazek diz, inclusive, que eles estão começando novos capítulos. Boa noite, Elaine. Até amanhã. Que talvez seja um sinal. E ela vai provar e já começa a ficar toda emocionada chorando, diz que o vestido é lindo, que não acredita que está acontecendo. E ela meteu uma fenda, gente. O vestido dela, né? Tem a parte de baixo é meio transparente e ela tá tipo só com um shortzinho, então tu vê as pernas dela toda e na lateral tem uma fenda que vai até a cintura. Eu não achei feio, Irene, mas eu achei que ficou meio estranho esse shortzinho por baixo, sabe? Eu achei que ficou meio estranho. Talvez se o vestido não fosse transparente na parte de baixo, ficasse melhor, sabe? Mas eu achei que a transparência ficou meio estranha ali. E eu não achei que ela fosse botar tão para jogo também, né? O terno do Jacek, gente, era um terno bem sóbrio, mas quando você viu o forro, era cheio de caveiras desenhadas assim, umas caveirinhas estilizadas assim. Pode ser que ela goste muito, pode ser que ela não suporte. Como o vestido dela é bem modernoso, eu acho que pode ser que ela não se incomode, eu acho que pode ser que ela curta, tá? Até porque é só o forro, ele tem que virar do avesso para ficar aparecendo. Então eu acho que ela não vai se incomodar tanto não, mas existe o risco. E aí o passeio deles, Lina, eu acho que o vestido dela tinha mais cara de vestido que a Dária usaria. E o vestido da Júlia eu achei lindo, então acho que combinaria com qualquer uma. Então, né? E eles vão andar de kart, e aí ele diz pra produção que vai tomar uma surra, porque já viu ela dirigindo, e ele realmente toma uma surra. Eles vão jantar, ela diz pra ele que é um chamego, aí ele vai abraçar ela. Acho importante ela expressar, né, que é um chamego. Parecia um calçolão. E o pessoal lembrando, né, que teve na primeira temporada um casal que fez isso. Eu acho importante ela dizer, né, para ele expressar, ó, quero um carinho aqui, e ele vai e faz. E ela vai dizer para ele que eles precisam de mais atividades, que ficar sem fazer nada acaba atrapalhando eles. Ele concorda, e diz que as coisas foram difíceis com eles no início, né, da maneira que aconteceram. Ela vai concordar também. E aí ele pergunta o que ela curtiu, ela fala das atividades que eles fizeram, que foram diferentes. E ele diz que sempre se aprende a ter encontros, né? E ela vai ficar rindo. Ele diz que tinha medo dela achar ele feio, que seria uma pena, ela ri. E aí ele pergunta o que ela aprendeu com ele e ela fala, não, você primeiro, que aí eu roubo um pouco da sua resposta. Eu achei que nessa conversa também ela podia ser mais participativa, sabe? Ela fez muitas caras e bocas e podia ter se manifestado mais, né? Assim, se expressado mais, né? E aí ele fala que sabe que não é fácil para ela, mas que os alunos dela vão assistir, que ela precisa ensinar eles a sair da zona de conforto, superar. Eu achei, inclusive, uma abordagem muito ruim dele. Eu achei que ele foi muito esperto falando com o filho dela e com o lance do armário, mas aqui, falar dos alunos, né? Achei muito ruinzinho. E ela fala para ele que só dela estar ali no programa, ela já está saindo da zona de conforto dela. Ele, bom, esse é o começo, então. E aí ela tá indo comer, tá indo botar o garfo na boca, aí ele solta assim, não me deixe notar. Aí ela arregala os olhos, solta o garfo assim, fala, Jacek, né? E aí ele fala para ela, né, graças a você aprendi a ter muita paciência. Aí ela diz que sabia
que ele diria isso, que ele aprendeu a ser mais diplomático também. Ela não vai falar algo bom? Cara, é porque dentro da relação deles, né? Mas a pessoa dizer que aprendeu com o outro ser mais paciente pode ser algo positivo. Dizer também que aprendeu a ser mais diplomático também pode ter uma conotação positiva, não apenas uma coisa ruim, sabe? Então, não sei. E aí ele pergunta se ela está estressada, ela pergunta, você não está? E aí ele questiona se é por causa de questões emocionais, e ela confirma, ele, mas você vai escrever seus votos? Porque é bem emocional, não vai fugir. E ela fala que teve que desenvolver ainda mais paciência com ele, que trabalhando com crianças tem que ter um tipo de paciência, mas que é diferente a paciência tem que ter com adulto, ainda mais com um adulto que está morando contigo, a ele, e que tem TDAH, assim. Aí ele fala que eles precisam melhorar ainda a comunicação deles, ela concorda, inclusive ela fala muito. E aí ele diz, né, você sempre diz que eu escuto, mas faz a mesma coisa. Ela fala que não quer discutir, e que ela também fala que não, mas que às vezes ela só deixa para lá as coisas para não ter discussão, né? Aí ele fala para ele, mas acho que nesse experimento nós saímos muito bem, porque não daria certo a gente junto, podemos ser felizes. E ela só sorri e diz para ele que é difícil imaginar o dia a dia sem ele. Ele diz que também acha, eles vão brindar, né? Aí depois mostra eles se beijando, se abraçando, dá para ver que ela tá abraçada nele toda contentezinha, sabe? E aí ele pergunta para ele se ela vai dizer que o ama no altar, aí ela brinca com ele, tá ensinando que você está perto de dizer isso? Aí ele diz que está perto, lembrando que ele já falou da placa, né, lá dizendo, Lena, eu te amo, lá na lua de mel, e aí eles vão se beijar, inclusive um belo beijo, tá? E aí ele dá um tapinha na bunda dela, inclusive, em tudo. E aí no dia da despedida, né, que eles estão se despedindo para ficarem separados até o casamento, ele pergunta se ela vai sentir saudades, ela diz que sim, ela pergunta se ele vai sentir saudades, ele diz que vai também. E ela fala, pô, minha primeira noite sem você, né? Ela, caramba, minha primeira noite sem você. Aí ele pergunta como ela se sente, ela diz que vai ser esquisito. Na despedida de solteiro, achei até meio estranho, mas acho que é muito da edição também para tentar dar um climazinho de suspense. Ele diz para mim que eles vivem se desencontrando. Aí amigo, vocês não estão em sintonia? Aí ele fala que ele precisa de algo que ela tem dificuldade, que é a comunicação, mas é engraçado, porque ele que levantou lá na mesa, né? E que isso acaba gerando uma tensão entre eles, e o amigo diz que é muita pressão, que pode inclusive ser pior para ela. Ele não tem muitos detalhes, né? Mas deve ser porque ela é mulher, porque ela já tem um filho de 18 anos. E aí, enquanto isso, para as amigas, ela fala que a relação deles é mais calma do que ela gostaria, que ele cuida bem dela, mas que ela sente falta de intimidade. Aí a amiga, no sentido verbal, aí ela, não. Aí a amiga, vocês nunca dormiram juntos? Ela, não, já. Mais uma vez ele disse que não queria que a relação fosse baseada nisso, porque eu não queria que fosse igual às anteriores, mas hello! Aí eu achei que eu estivesse assistindo a Val Machiori. E deles, meus queridos, é isso. E aí, gente linda, você curtiu esse vídeo? Se você curtiu, deixa aqui o teu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo e, claro, considere tornar-se membro. E, se possível, também dê um hype nesse vídeo. Valeu, até a próxima.